Nossa, que dia feio! Que sexta-feira medonha nós estamos vivendo em São Paulo. 8 horas estamos iniciando o Jornal da Bandeirante, gente, sobre esse clima, né? Feio e frio. Mas eu gostaria de puxar logo de cara um assunto político. Já está cansando esse atrito entre o presidente e o governador de São Paulo. E também com o presidente da Câmara Federal. Ainda bem que houve aí um encontro do presidente da República com o presidente da Câmara Federal para botar os pingos nos is, para pôr as coisas no chão. Agora, essa briga política entre o presidente e o governador de São Paulo já cansou. E cansou pelo seguinte: essas autoridades têm de ter em mente que elas não estão representando as suas próprias pessoas. Não, elas são representantes de poderes constituídos. E são menores do que esses poderes. Tanto o presidente é menor do que o Brasil, como o governador de São Paulo é menor do que o estado que ele governa provisoriamente, temporariamente, passageiramente. Vamos parar com isso e focar naquilo que é possível. Não se pode ficar, o Dória é a favor disso, então o presidente é contra, ou o presidente é a favor, o Dória é contra. Não, vamos acabar com isso? Porque, olha, já está passando da hora de nós termos aí uma pequena que seja reativação da economia. Nisso o presidente tem razão, mas há também um problema de saúde, difícil de conciliar as duas coisas. Agora, não vai ser com ofensas daqui e ofensas para lá que nós vamos resolver isso. Muito bom dia, desculpe o desabafo inicial aqui. Bom dia, José Paulo de Andrade, ouvintes da Rádio Bandeirantes, companheiros aqui do Jornal Gente. Pois é, Zé, e agora um novo ingrediente nessa questão política, que é, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro voltando atrás, nesse vai e volta, que a gente já está se acostumando, né, da forma dele fazer política, e dessa vez em relação à possibilidade de reajuste dos salários do funcionalismo público até 2021. Ontem, depois desse encontro que você citou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente mudou de opinião de novo. Ele havia dito que estava fechadíssimo com Paulo Guedes e que ia vetar qualquer tipo de possibilidade de reajuste de salários, e ontem disse que vai colocar esse assunto na mesa com o presidente da Câmara e com os governadores, sinalizando que não estava tão fechado assim com Paulo Guedes. A gente sabe que a origem do presidente é a origem do funcionalismo público e que, de fato, essas questões que mexem com o funcionalismo, para ele, apresentam uma certa dificuldade para mexer mais fundo, para colocar o dedo mais na ferida. E nem me parece, né, que seja colocar exatamente o dedo na ferida, dizer que não vai haver reajuste de salário para quem já tem estabilidade no emprego, no momento em que, também hoje, se divulga a informação do Ministério da Economia de que 3 milhões de pessoas da iniciativa privada podem perder o emprego até o fim do ano, e essa é a estimativa mais conservadora, digamos. A estimativa mais drástica indica que 5 milhões de trabalhadores da iniciativa privada ficarão sem emprego até o final do ano. De novo, dois mundos e, de novo, o governo do presidente Jair Bolsonaro indicando que a sua origem, ligada ao serviço público, impede o governo de, pelo menos, ter uma diretriz mais clara em relação a isso. Uma hora é uma coisa, outra hora é a outra, e a gente vai só observando aqui esse monte de coisa maluca que está acontecendo. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís. Muito bom dia a todos. Só lembrando, né, Thaís, que a proposta original do governo não continha, não abria essas exceções que foram aprovadas no Congresso Nacional. Essa é uma invenção do Congresso Nacional. É mais um daqueles casos em que o Congresso pega um projeto de origem do Executivo e piora substancialmente para fazer demagogia com o dinheiro das pessoas, um dinheiro que já não existe. O país está quebrando, disse o próprio presidente ontem. E aí, depois que eles criam a confusão, colocam o bode sobre a mesa e aí vamos conversar, né? Aí o Rodrigo Maia concorda no Palácio do Planalto e, enfim, trocam afagos, etc e tal, mas ao fim e ao cabo o que ele quer é fazer prevalecer a decisão da Câmara, por mais irresponsável que tenha sido. Tão irresponsável quanto a decisão de anteontem de dar um aumento jumbo de salários às forças de segurança pública aqui do Distrito Federal. 25% de aumento, num momento como este, né, no momento em que o país está quebrando, como diz o presidente, no momento em que quem sustenta essa farra,
que é o setor público, também está quebrando, né? O setor público que sofre imensas dificuldades, o trabalhador do setor público também está perdendo emprego, os seus salários estão sendo reduzidos, ele continua lutando para gerar impostos para sustentar esses irresponsáveis, né? Isso é uma lógica que acaba encontrando guarida, como lembrou bem a Thaís, num presidente que passou a vida inteira dependendo ali do setor público. E é aquela coisa que eu sempre estou lembrando aqui, não devemos ter nenhuma expectativa, absolutamente nenhuma expectativa, de que essas pessoas, sobretudo no Congresso Nacional e na Justiça, eu abro exceção, uma relativa exceção ao Poder Executivo pela presença de um ministro da Economia no cargo, que não é do setor público, ele está no setor público, mas o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, eles não estão ali para criar dificuldades para eles próprios. Pelo contrário, estão ali para ampliar as regalias, ampliar os privilégios do setor público. É assim que funciona. É por isso que o Congresso Nacional piora qualquer ideia nesse sentido. Piora muito, né? Agrava muito a dependência, digamos assim, do setor público, do dinheiro do contribuinte. Eles metem a mão no nosso bolso da maneira, mas sem a menor cerimônia. Se isso eventualmente for judicializado, quem vai decidir sobre isso novamente será o setor público, beneficiado por toda essa safadeza, né, que é o Poder Judiciário. O fato é que a gente precisa também continuar prestando atenção no que acontece em outros setores. Eu trago aqui como um destaque especial, até como alerta, uma notícia exclusiva que publiquei hoje em minha coluna diária, dando conta de que o chanceler Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do Brasil, está avaliando tornar público o apoio do Brasil a uma investigação independente das origens do Covid-19 na China. Essa proposta foi apresentada ou é defendida pela Austrália. E a China reagiu, que se ofende muito com isso, reagiu de maneira bastante contundente, já acaba de promover retaliações contra a Austrália, suspendeu a importação de carne bovina de 4 abatedouros australianos, 2 deles, inclusive, controlados por brasileiros, e também decidiu taxar a cevada italiana e australiana e também o ferro australiano. Aí o Brasil, que tem na China como o seu principal parceiro comercial, está se metendo nessa confusão. Agora, há poucos dias, na sexta-feira, faz uma semana hoje, o ministro Ernesto Araújo teve uma longa conversa ao telefone com a sua homóloga australiana, Marise Payne. E aí, no fim, eu fiquei sabendo dessa história, perguntei, em princípio, do que se tratava, etc. O Itamaraty não revela, oficialmente só diz que os dois se reuniram e decidiram trabalhar juntos e de modo coordenado para enfrentar os desafios da crise do Covid-19. Quer dizer, a solução dessa crise é tão distante quanto a distância física entre o Brasil e a Austrália. O que é que o Brasil e a Austrália têm que combinar no combate ao coronavírus? Aí eu comecei a desconfiar disso e acabei descobrindo que, na verdade, o que eles estavam combinando era enfrentar a China. E o Brasil entrando nesse imprensado. O Brasil não tem que estar sendo solidário com a Austrália numa briga que não lhe pertence. Mas, de qualquer maneira, é mais um erro da política externa brasileira que pode nos custar muito caro. São 8h09. Eu quero puxar um pouquinho o assunto com que o Zé Paulo abriu o programa sobre essa briga permanente entre o presidente da República e os governadores de estado, que está nos fazendo perder dinheiro, porque alguma coisa da economia já poderia estar funcionando se houvesse um acordo entre eles, porque vidas poderiam ser salvas se o presidente da República não tivesse insistentemente jogando contra governadores, sempre de olho na eleição de 2022. Mas, como costumam dizer, não tem santo nessa história, né? Todo mundo está por ali defendendo um interesse qualquer que vai além do combate à pandemia, né? Ontem, o presidente da República, naquela entrevista gravada, sem nenhuma preocupação, pede a empresários paulistas que partam para a guerra contra o governador de São Paulo, João Dória. Foi esse termo que ele usou. Não estou aqui inventando absolutamente nada. Ele pediu aos empresários que partissem para a guerra, que jogassem pesado contra o governador de São Paulo, João Dória Júnior, para evitar um eventual lockdown no estado. Então, temos aqui a palavra dele, Rafael.
Da minha parte, eu autorizo divulgar todos 20 minutos, até para ver dentro de um contexto. O restante, a gente vai brigar, a gente espera que haja sempre. Os governadores, cada um assumiu a sua responsabilidade, houve uma concorrência entre muitos para ver quem fechava mais, quem defendia mais a vida do teu eleitor, do teu cidadão, do teu estado, em relação aos outros. O governo federal nunca foi óbvio. Se depender de mim, quase nada teria sido fechado, a exemplo da Suécia. Aí a gente tem de dar, com muito boa vontade, dar ao presidente da República o benefício de alguém que se confundiu na hora de dizer o que queria dizer. Porque se ele disse o que queria dizer, temos um problema aí. O que ele está dizendo é que há uma competição entre os governadores para salvar vidas das pessoas que moram nos seus estados. Que bom, não é? É isso que se espera deles, né? Que cada um faça melhor o seu trabalho para salvar mais vida de pessoas que moram nos seus estados. Ele se refere às pessoas que moram nos estados como eleitores. Mas ninguém deve pensar agora em eleitores. Deve pensar em cidadãos, nem quem votou em quem. Deve pensar em brasileiros, em paulistas, em mineiros, em pernambucanos, em amazonenses que devem ter suas vidas salvas. O presidente da República, mais uma vez, deixou explícito que optou por trabalhar como um advogado dos empresários. E não é esse o papel que se espera de um presidente da República a essa altura aqui do campeonato, em que você tem diversas áreas de atividade, diversos setores atingidos. A saúde pública está atingida, nós precisamos de mais financiamento na saúde pública, os empresários estão atingidos e têm demandas justas também. As pessoas que vivem na periferia estão atingidas. É diferente passar um mês com R$600 no interior do Rio Grande do Sul, na grande Belo Horizonte e na periferia de São Paulo. É preciso atender essa demanda desse povo todo também, né? É preciso atender a demanda das pessoas que ficam paradas em filas da Caixa Econômica Federal. Ou seja, há diversos interesses para serem atendidos a essa altura aqui do campeonato. Mas o presidente da República tem um foco. O foco dele é atender exclusivamente os empresários, notadamente os empresários representados pela Fiesp, o que é ruim, porque ele tende a atender os empresários, mas tende a atender o conjunto da população também. E, por outro lado, ele quer que esses empresários estejam absolutamente ao lado dele para atacar os governadores, notadamente o governador de São Paulo, João Dória Júnior. Vale lembrar aqui que o presidente da Fiesp não é só um representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Há muito tempo ele deixou de ser só isso. Ele é um agente político também. Ele hoje faz oposição ao governador do Estado de São Paulo, João Dória. Já foi concorrente derrotado em eleições estaduais algumas vezes aqui em São Paulo, a última delas por pouco não foi ao segundo turno e abraçou a candidatura do Márcio França no segundo turno contra o João Dória. Então, é preciso e tem participado da configuração do Aliança pelo Brasil aqui em São Paulo. Então, essas coisas, elas não deveriam se misturar, mas estão misturadas agora. Por outro lado, o governador do estado de São Paulo precisa resolver alguma coisa. Em algum momento, ele também precisa dar uma sinalização para esses empresários de até quando, não só para os empresários, para o paulista como um todo, de até quando vai esse sacrifício que nós estamos fazendo aqui. Porque o sacrifício parece não estar sendo correspondente ao resultado. Nós estamos há 60 dias, já ultrapassamos os 60 dias ontem ou anteontem, se eu não estiver enganado, partindo para uma das quarentenas mais longas do mundo, em São Paulo, comércio fechado. Outra coisa, tem comerciante, gente séria que pretende colaborar, que está fechado, mas tem muita gente, e eu também entendo isso, que está atendendo pela porta dos fundos. O grande problema de atender pela porta dos fundos é o seguinte: o cara que está respeitando a regra fica com cara de tacho. Esse tem de demitir funcionário, esse tem de parar de pagar a conta, e quem faz as coisas, né, daquele jeito, veja bem, eu te atendo. Quem usa algum serviço em São Paulo sabe disso, estão mandando pelo WhatsApp. Salão de cabeleireiro. Tudo, você marca o horário, entra pela porta do lado e resolveu. Tá todo mundo fazendo isso, né? Eu tinha deixado um relógio para consertar antes da pandemia, desencanei, me ligaram. Falaram, você não vai vir aqui buscar, a gente está aberto, lente de contato, dá para comprar osso, dá para fazer qualquer negócio pela porta dos fundos. E o cara que não abre a porta dos fundos, como sempre, fica se sentindo um idiota. Porque aí ele tem de demitir funcionário, ele não paga imposto, ele vai pendurando conta de luz, faz dívida no banco com taxa de juro muito mais alta do que aquela que prometem por aí, né? Isso precisa ser avaliado também pelo governo de São Paulo em algum momento. Ou vai ou racha. Ontem, de novo, o Dimas Covas disse, olha, do jeito que está indo, não está bom.
Então, qual é o passo seguinte? A gente vai continuar nesse faz de conta aqui, faz de conta com ingredientes colocados nessa panela pela própria Prefeitura de São Paulo, que insiste em não voltar atrás nessa maldita ideia desse rodízio que está colocando mais gente amassada em ônibus e em metrô. Então, é por isso que eu estou dizendo que não tem santo na paróquia, né? O presidente da República não pode falar em guerra, o presidente da República é ridículo, usa um argumento ridículo ao dizer que as pessoas, que os governadores estão trabalhando para defender vidas dos seus eleitores. Horas, estranho seria se não tivesse, né, presidente da República, com todo o respeito. Agora, o governador de São Paulo também precisa tomar suas decisões. Não dá para continuar segurando o estado de São Paulo por 2 meses sem resultados efetivos e ficar todo dia nessa coletiva do 12:30 colocando a culpa na população. Porque a população não para, porque a população isso, porque a população aquilo, ficar apontando o dedo para as pessoas. Não é a saída também. E o que a gente estranha, né, Rafael e colegas, é que não é nenhum prazer hoje as pessoas saírem de casa, elas saem porque precisam. Então é preciso ter respeito com essas pessoas também. Nós não vamos chegar aos níveis que seriam desejáveis, 70% de isolamento social. Não é possível. Nós aqui no Brasil termos esse índice. Vamos ter que nos contentar em torno dos 50%. São 60 dias, Paulo. 47%. Tem muita gente que já cumpriu, óbvia, a quarentena no começo e agora viu que não dá para esperar mais, né? As pessoas até fizeram um sacrifício. Nos primeiros dias aqui em São Paulo, a gente viu a cidade muito mais vazia do que está hoje, né? Com o rodízio liberado naquela época e hoje com metade dos carros circulando, o isolamento era muito maior. Por quê? Porque se imaginou que eram 1, 2 semanas. Agora o negócio está se prolongando demais. Então não tem jeito mais do cara ficar em casa. É aquela história. E aí o Bolsonaro tem razão. O cara abre a geladeira, não tem mais comida dentro da geladeira. É 600, então, é o que eu estava dizendo, R$600 no interior do Piauí, né? Que é uma miséria absoluta. Você consegue comprar ali uma cesta básica e passar o mês com R$600 aqui em Cidade Tiradentes, você não paga 1/3 do aluguel do seu barraco. Aliás, o presidente vetou hoje, né, que sejam incluídas aí no pagamento dos R$600 algumas categorias, como manicure, barbeiro, garçom, camelô, vendedor de acarajé e outros aí também definidos no Diário Oficial. Também pescadores artesanais não vão poder receber o benefício até nos meses em que não receberam o seguro defeso, o programa que contempla aí a renda desses trabalhadores. Está publicada no Diário Oficial a exclusão, então, de algumas categorias desse auxílio emergencial. O que me parece Agora, uma maldade, viu, Paulo, Pedro? Porque se você pensar... Uma maldade, falou tudo, nessa Thaís. briga, Zé Paulo, entre o governo federal e os governadores, o governo federal está dizendo, olha, eu liberei salão de beleza para abrir, então manicure não tem que receber auxílio. É isso que está acontecendo agora, né? E a pobre da manicure lá, ou tá trabalhando escondida e tá errado, ou tá parada sem receber nada e não vai receber 1 centavo por causa de uma briga que não diz respeito a ela. Né? A maioria está indo em domicílio. E que também é muito perigoso, né? Talvez até mais perigoso do que o salão. A gente tem que ter parâmetro de segurança. Né, Thaís? Agora, em São Paulo, eu acho que o que é preciso, São Paulo e outros estados, mas assim, São Paulo especificamente porque é o epicentro, né? É evidente, os números mostram que as políticas adotadas fracassaram. Há um fracasso em São Paulo. Sabe, não basta ficar repetindo, nós defendemos a vida, os outros defendem, o Bolsonaro defende a morte. Sabe, esse tipo de pregação política cansou, né? É preciso que se reavalie isso tecnicamente, inclusive, né? E que o governo de São Paulo e de outros estados que estão na mesma situação, que tomem decisões que exigem coragem, não é? Para enfrentar essa dupla, esses dois inimigos aí, entre aspas, né, que os desafiam, que é o coronavírus de um lado e do outro lado o desemprego, a fome, enfim, tudo isso que a gente está conversando aqui. Em todo o país está acontecendo exatamente a mesma coisa. As pessoas tem lá uma maioria de comerciantes que respeitam as regras de fechamento, né, de isolamento, etc., de distanciamento, e outros que atendem pela porta do lado, pela porta dos fundos, ou com a porta arriada pela metade, etc. E cada um, Cláudio, tirando o protocolo de segurança da própria cabeça, não é? A pessoa vai inventando ali sem ter vem aqui que eu tenho água sanitária, eu passo no Isso, sei o que, eu lavo a mão onde. direitinho antes. Eu uso touca. Ontem a gente ouviu aqui o presidente da Anfávia, a indústria não foi parada pelo lockdown pela quarentena de São Paulo, não é? Então, a indústria parou
porque tinha que tirar o pé, não tinha demanda e queria achar uma forma de voltar a trabalhar. Várias montadoras vão retomar agora já a atividade nos próximos dias, com protocolos de segurança que foram discutidos durante todo esse tempo pela indústria automobilística, usando exemplos de outros países também. Foi o que o presidente da Anfávia contou pra gente ontem. Por que isso não é feito de uma forma organizada pelos governos em vários setores? Com que protocolos de segurança a gente vai trabalhar no comércio, Mas eu acho que precisava de união, né, Thaís? Aí eu acho que Claro. falta o papel do governo federal, de oferecer esse protocolo. Né? Falta. De forma o ministro segura. da Saúde Não adianta disse o que ia presidente da fazer e República- sumiu das coletivas depois, Então, né? aliás, o ministro da Saúde ia fazer e cancelou a coletiva, né? Não adianta o presidente da República vir a público e falar em guerra. Quero guerra contra o governador de São Paulo. Partam pra cima dele. Isso é comportamento de líder de matilha, não é comportamento de presidente da República. Mas, por outro lado, assim, Ele vai o se governo- comportar como líder de facção. Né? Não é esse o papel dele, né? Mas, por outro lado, assim, o Brasil é tão grande e tão complexo, né, que as soluções que servem para São Paulo ou para Brasília não servem para a Amazônia, por exemplo, né? A Amazônia, a situação lá é um negócio impressionante, né? Números italianos, né, do coronavírus na Amazônia. Eu até acho, na época eu fiquei em dúvida, mas hoje eu estou convencido de que foi uma decisão sábia do Supremo Tribunal Federal quando entregou essa tarefa aos governadores e prefeitos. Eles é que têm que avaliar mesmo. O Brasil, os estados têm as suas peculiaridades, né? Tem as suas complexidades. Aqui em Brasília, que é uma cidade muito vulnerável, é uma das que apresentam dos menores índices de óbitos do país. São números... Opa, alguma coisa com a conexão E o do Rodrigo Cláudio Maia? O aconteceu. Rodrigo Maia está aí na ponta da linha? Vamos ouvi-lo. Tá aí. É um absurdo, um absurdo. Agora, de acordo para quem o comando da Câmara dá a relatoria, ele já sinaliza que não quer resolver nada. Parece que quer afundar a economia para ferrar o governo, para talvez tirar um proveito político lá na frente. Peraí, esse é o Aí presidente o Jair Rodrigo Maia Bolsonaro. deve ter, né, o Rodrigo Maia deve ter pensado assim, epa, eu preciso jogar água nessa fervura imediatamente, né? Isso, e falou isso aqui. Nós sabemos qual é a posição do presidente, hoje mesmo ele falou, eu tenho a minha posição, ele sabe qual é, o que eu disse a ele é que nós deveríamos encontrar, né, os pontos que nos unem. Né? Claro que todos certamente têm o mesmo objetivo, que o Brasil consiga enfrentar essa pandemia, cuidar da vida dos brasileiros, mas também olhar, né, o pós-pandemia, de que forma que o Brasil vai sair dessa crise. O presidente não deixa de ter razão, né? Na hora que você indica um relator, você já sabe qual é a tendência, né? Não tem jeito. É esse poder discricionário que tem os presidentes das nossas casas legislativas. Como é que muda isso? Por lei. Quem é que faz as leis? São eles. Então, ó, é preso por ter cão e preso por não ter cão. Agora são 8h12, você está conosco aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Pode acompanhar também a nossa programação em áudio e vídeo agora, hein? A gente está também com transmissão no Facebook, no YouTube da Rádio Bandeirantes. Aí você aproveita para se inscrever nos nossos canais e nos acompanhar em áudio e vídeo também na Que Rádio horas Bandeirantes. são, Thaís? Agora 8h24. Eu falei 8h12, né? 8h24. Rede Bandeirantes de Rádio.